Olá, que bom estar com você em mais um episódio de Tempo de Semeadura. A Bíblia conta que Jesus é questionado por um jovem rico sobre como alcançar o reino de Deus. Afirma ser bom, ser seguidor fiel dos mandamentos de Deus. Então Jesus lhe respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas e teria que se desfazer delas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso foi relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Vejamos o contexto em que o mas de Deus foi usado. Jesus diz que devemos ser perfeitos para entrar no seu reino. Sabemos que não há homem ou mulher perfeitos, mas, pela bondade de Deus, poderemos alcançar essa bênção. A conjunção mas é um elemento da nossa língua, usado para conectar duas frases e dar um sentido alternativo, muitas vezes colocando a segunda frase na direção oposta à primeira. Na Bíblia, quando o mas é usado relacionado a Deus, sempre é algo extraordinário, como tudo que Deus faz. Sempre que o mas de Deus surge em nossas vidas, é para mudanças súbitas, às vezes resultados de orações, outras vezes para intervenções necessárias para que nos alinhemos aos seus propósitos. Em 1996, o pastor estava embarcando em um avião que fazia a ponte aérea São Paulo-Rio. Já na escada do avião, quase na porta, parou, pediu licença a todos que estavam atrás dele e desceu. Na entrada da escada estava o comandante do avião, que perguntou o motivo da desistência naquele momento. O pastor disse que recebeu uma ordem de Deus e foi avisado pelo Espírito Santo para não embarcar. O recado veio sem justificativa, mas sendo homem de Deus, fiel, imediatamente obedeceu. Lamentavelmente o avião caiu ao decolar e não houve sobreviventes. Ele precisava ir ao Rio de Janeiro, mas Deus lhe disse para não ir naquele dia. O recado veio pelo Espírito Santo, mas por ordem de Deus. Eu recebo orientações com muita frequência, mas demorei a acreditar. Na maioria das vezes são simples orientações, como estar desistindo de fazer algo porque disseram que não daria certo ou que seria muito difícil. Mas não dê ouvidos a esta pessoa, disse Deus. Ou quando precisei perdoar e o orgulho, a insegurança ou o receio está me bloqueando, mas Deus diz: siga seu coração, e eu o atendi. Quando tomamos essas atitudes, algo acontece depois de dias, às vezes meses ou até anos. Ocorre um fato inesperado, resultado daquela pequena decisão tomada há muito tempo, que o livrou de algo que não seria bom, mas que não enxergava no início. Aquela intervenção de Deus te fez ter uma simples atitude que resultou em algo extraordinário, uma promessa de Deus em sua vida. Muitas pessoas, por desconhecer o mas de Deus, por não acreditar ou não ter fé, dão crédito à sorte, ao destino ou mesmo à sua força humana. O que vejo acontecer é que essas pessoas, por não estarem próximas de Jesus, pois é Ele que nos leva a Deus, não conseguem usufruir de toda a graça recebida. No ano de 2002, um rapaz inglês de 19 anos que trabalhava como lixeiro, Michael Carroll, recebeu um prêmio de 10 milhões de libras, uma graça enorme que poderia ter mudado sua vida para sempre. Hoje seriam mais de 60 milhões de reais. Eu fico imaginando quantas pessoas ele ainda poderia estar ajudando, mas o descaso com a graça recebida, gasto com festas, casas, drogas, automóveis, o fez perder tudo em poucos anos. No livro de Provérbios, 1º capítulo, versículo 7, Deus fala a Salomão: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E no último versículo desse mesmo capítulo ele confirma: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Não tenho dúvida que se fosse próximo de Deus, Michael teria evitado muitos problemas. Certamente Deus não quis que fosse assim, mas o descaso mudou sua história novamente. Poderia citar milhares de testemunhos sobre o agir, o mas de Deus, mas vou citar um que aconteceu comigo. Em 1979, iniciei minha vida profissional na agência da rua Líbero Badaró, do extinto Banco BCN, no centro de São Paulo. Estava indo bem ali, fiz amigos que guardo na memória com muito carinho. Aprendi muito e acho que por isso segui a carreira por mais de 20 anos. No ano seguinte, a agência foi premiada pelo resultado do ano anterior. Sendo estagiário, não participaria da premiação.
Mas as coisas mudaram inesperadamente. Fui avisado que seria transferido para a Agência Paraíso, nome sugestivo. Esta agência também foi premiada, porém resolveram rifar o carro em 1000 números, pois arrecadariam mais para a divisão entre os funcionários. O prêmio foi entregue e até o sorteio ficou na garagem da agência. Um Fusca azul marinho, com interior monocromático, lindo. O carro era ideal para mim, que estava a pé. Em uma sexta-feira do mês de abril de 1980, o expediente já havia encerrado, quando bateram a porta e, como eu estava próximo, fui atender. Era o funcionário da gráfica entregando o pacote das rifas. Levei o pacote até o gerente-geral da agência, seu Armando. Ele me pediu para esperar um minuto. Abriu o pacote e me disse: fala um número de 1 a 100. Eu disse 63. Ele procurou um talão que tivesse esse número e destacou o bilhete 663 e me disse: esse bilhete já é seu, fica com o talão e vende o restante. Foi o primeiro bilhete destacado dos 1000 números existentes. O resultado seria pela centena da Loteria Federal no sábado anterior ao Dia das Mães, que seria no próximo mês. À noite, quando cheguei em casa, encontrei minha madrinha, tia Laura, cristã católica fervorosa de muita fé. Contei sobre o carro e a rifa. Ela me disse: fica tranquilo, meu filho, vou pedir a Jesus Cristo em minhas orações para te dar esse carro. Eu o conhecia, mas não tinha a intimidade que ela tinha com Deus. O Dia das Mães chegou e pela manhã fui ler o jornal como de costume. Foi quando vi o resultado da Loteria Federal do dia 10 de maio de 1980. 18.663. Eu ganhei o carro. Poucos meses depois, retornei à agência no centro de São Paulo. Hoje, quando vejo todo o contexto, vejo claramente o agir de Deus. Fui transferido para receber a graça. A intercessão da minha madrinha me favoreceu pela sua fé e orações. Anos antes, em 1975, minha madrinha recebeu o diagnóstico de um câncer de bexiga, já em estado avançado, mas Deus permitiu que ela vivesse mais 11 anos e só faleceu depois do tio Renato, meu padrinho. Me lembro da paixão entre eles. Penso que ela pediu a Deus para nunca ser recolhida antes dele, e quem a conheceu sabe que suas orações eram sempre atendidas. Jesus disse aos discípulos: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11, 23 e 24. Então, recordando o mas de Deus, mudou radicalmente 4 vidas e 2 delas eu vivenciei. Livramentos de morte, exortações por descaso com Deus, bênçãos a pedido de intercessores, ou permissões por mais tempo de vida. Assim acontece o mas de Deus em nossas vidas. Pense em quantas vezes o mas de Deus mudou você, ou provocou uma guinada de 180 graus em sua vida. Você consegue identificar o agir de Deus? Se ainda não, tente recordar. Pense nas grandes mudanças e até nos detalhes do seu dia a dia. Vai se impressionar com as revelações que terá sobre as ações permanentes de Deus em sua vida. Peço a Deus que você tenha muitas bênçãos e que as ações dele sejam presentes em sua vida. Se for tocado por esta mensagem, curta e compartilhe o link no YouTube. E possivelmente esta mensagem ajude a outras pessoas. Quem compartilha a palavra de Deus está divulgando seus ensinamentos e essa é uma forma de agradá-lo.